No vídeo de hoje eu vou te ensinar a como ser mais persuasivo. Na realidade, quais são os 5 elementos que você precisa para convencer o seu cliente, para persuadir o seu cliente para comprar de você. Muitas pessoas acreditam que o que você precisa é utilizar os gatilhos mentais. Só que, apesar dos gatilhos mentais funcionarem, se você aplicar eles numa fórmula de lançamento, de uma forma consistente, tem que ter um agregado. Não adianta só você chegar e aplicar o gatilho da autoridade. Não adianta só você chegar e aplicar o gatilho da reciprocidade. Tudo é um contexto, né, que vai se acompanhando um com o outro. Nesse caso aqui, os 5 itens que eu vou te apresentar faz um trabalho que vai mais profundo do que os próprios gatilhos mentais. Isso que eu vou trazer para você, eu aprendi no livro Expert Secrets, do Russell Brunson, né? E ele fala que você pode criar uma frase que vai persuadir o seu cliente através desses 5 passos. O primeiro passo é você encorajar os sonhos dessa pessoa. A grande ideia por trás de encorajar os sonhos das pessoas é porque, como você percebe, muitas vezes os nossos pais falam, não vai por esse caminho, pelo seu próprio bem, não faz dessa forma. Isso até é um exemplo que é dado dentro do livro. Até que aparecem outras pessoas que encorajam, que entendem você, que está aí, o seu cliente, entende os sonhos que essa pessoa está buscando e encoraja os sonhos dessa pessoa. Quem que você acha que vai ter mais poder em influenciar essa pessoa, em persuadir essa pessoa? Os pais, né, que têm autoridade, que têm confiança, né, que tem vários gatilhos mentais, ou a pessoa que de uma certa forma está encorajando o sonho dela? É óbvio que é a pessoa que está encorajando o sonho do seu cliente, né, através dessa nova oportunidade que você vai oferecer. O segundo passo da persuasão é você tirar o peso, na verdade é você justificar os fracassos do passado da pessoa, né, do seu cliente. Por quê? Porque provavelmente o seu cliente está buscando uma solução e ele já tentou essa solução, né? Então a culpa não pode ser dele. Você tem que ajudar ele a tirar esse peso do ombro dele e falar que a culpa não é dele, que na realidade o culpa estava na metodologia, estava em outras questões. O fracasso não é dele. Quando você faz isso, novamente, você não só está encorajando os sonhos, mas você está tirando aquela responsabilidade que ninguém quer. Você está falando para ele, olha só, a culpa não era sua por você não ter conquistado isso, mas aqui tem uma nova oportunidade e essa é uma nova chance para você ir atrás disso. E aí, claro, tem uma outra construção depois disso. Mas só do fato de você tirar o peso das costas da pessoa, isso você pode fazer isso com o seu filho, você pode fazer isso com o seu cliente, você pode fazer isso com inúmeras pessoas. Quando você quer persuadir, se você tirar o peso do fracasso, você mostrar para ele a chance dessa pessoa te ouvir e seguir o que você está falando, a sua recomendação é muito maior. Se você chegar aí e apontar o dedo e falar, a culpa é sua, normalmente ela vai rejeitar. E eu já tive muitos problemas com isso, né? Muito engraçado porque durante muito tempo eu apontava o dedo, né? Eu falava para a pessoa, crença limitante, isso é uma crença limitante sua, isso aqui você tá errando. Falava isso até pro meu filho, ele não me escutava, né? Mas a partir do momento que eu falei, cara, eu entendo os seus fracassos, não é culpa sua. Você não tinha as informações que você tem hoje. Você não tem o acompanhamento que você tem hoje. Olha só como já muda a aceitação pelo que vai ser oferecido, pela oferta, pela oportunidade a ser oferecida. Ou seja, eu tô chegando para ele falando, cara, não se preocupa, não era culpa sua. Você não estava no momento bom, sua cabeça não estava no lugar. O que você vivenciou até aquele momento, você não tinha ainda a capacidade de fazer as coisas. Agora você está no momento certo. Eu confio em você. Vamos embora? Quer testar essa nova oportunidade? Olha como já muda todo o conceito. Muito bom isso. Atrelado a isso vem o terceiro item, que é acalmar os medos das pessoas. Pensa o seguinte, sempre que a pessoa está sentindo medo, ela se sente travada, ela se sente desencorajada, ela fala assim, eu tô com medo, eu vou me esconder dentro, vai ter uma guerra, vamos nos esconder para evitar qualquer coisa, raramente a pessoa vai tomar um passo em direção ao sonho dela, né? Ela vai se travar se ela tiver com medo. O segredo é entender o medo da pessoa. E quando você entender esse medo,
né? Você vai acalmar o medo. Como que você faz isso? É óbvio que você vai falar, eu já fiz isso também. Eu já errei muito, né? E eu tô passando isso aqui não é só para empreendedor, para você vender mais, para você persuadir o seu cliente. É também para os pais, é também para os maridos, para as esposas, para os amigos, para as amigas. Porque isso é a maneira correta de você persuadir a pessoa. Vamos lá, vou dar uma explicação aqui sobre o que significa isso de acalmar os medos. Se você falar para uma pessoa assim, não sinta esse medo, 90% das pessoas não vai. Um número grande não vai conseguir. Ela vai, na realidade, ela vai congelar, ela vai se sentir mais medrosa ainda, ela não vai mudar nada. O oposto de pessoas que entendem o medo, que escutam, que nos contam histórias, que estão ali para mostrar evidências de que talvez aquele medo não seja real, para segurar na mão apenas e permitir que aquela pessoa sinta, tenha o medo e tudo bem, entender que ela tem apoio. Por que eu estou falando isso? Qual pessoa, novamente, é sempre colocando duas pessoas lado a lado, a pessoa que aponta o dedo, fala para a pessoa não sentir medo, quem que vai ser mais influente, quem vai se persuadir mais, com quem que ela vai querer ir, né? De que lado que ela vai querer ficar? Da pessoa que aponta para ela e fala não é para você sentir medo, ou do lado da pessoa que segura na mão dela, entende ela, conta histórias, né? Faz ela se sentir bem mesmo durante aquele período? Quem? Com certeza é essa pessoa que conta histórias, que acalma os seus medos. E o quarto item da persuasão é você confirmar as suspeitas da pessoa. Eu tenho até dificuldade de explicar isso, porque para mim é assim, tá? Todo mundo quer ser aquela pessoa inteligente. Todo mundo, você que está no grupinho do WhatsApp, você quer ser aquela pessoa que sempre coloca a mensagem, a descoberta primeiro, né? Esse instinto de tipo assim, de colocar a mensagem primeiro, tá ligado ao instinto de tipo assim, puta, eu já sabia. A ideia aqui, quando você estiver vendendo alguma coisa, quando você estiver tentando persuadir alguém, é você confirmar a suspeita da pessoa. Qual é a suspeita dela em relação a relacionamentos? Vamos supor que você esteja vendendo um relacionamento, você esteja tendo mentoria de relacionamento. Quais são as suspeitas dela? Talvez a suspeita dela é que os homens traem. E se você, por exemplo, for uma mulher que esteja vendendo mentoria sobre relacionamento, se você falar assim, realmente todos os homens traem. Se você falar dessa forma, você está confirmando uma suspeita dela. Não estou falando que os homens traem ou não, mas o fato de você confirmar a suspeita, não estou falando que uma coisa ou outra, tá, galera? Calma aí. Já deixa o like se você achou engraçado isso aqui. Deixa um like no vídeo, não esquece de assinar o canal. Eu sempre esqueço de falar essas coisas, estou sempre entregando aqui e esquecendo esses gatilhos de me pedir para dar o like. Não estou falando aqui que os homens traem, tá? Mas o que eu estou querendo dizer é, você pode confirmar a suspeita do seu público. Se você confirmar a suspeita, os homens traem, naturalmente, se você falar assim, os homens não traem, elas não acreditam que os homens não traem, elas não vão querer prestar atenção em você. Mas se você confirmar a suspeita, provavelmente sim. Número 5, jogue pedras nos inimigos. Por exemplo, no meu conceito, o inimigo comum hoje em dia dos meus clientes são dois. Primeiro, a indústria farmacêutica, que hoje tenta tampar o buraco, tenta tampar com band-aid um problema mais sério, que é de comportamento. As pessoas estão totalmente desreguladas, as pessoas não estão dormindo bem, não estão se alimentando bem, não estão se exercitando, não estão se movimentando, as pessoas não têm bons relacionamentos, elas não se preocupam em se cuidar. Então, tem muitas coisas, mas esses não são inimigos, é o que elas precisam fazer. Elas têm medos relacionados a isso. Eu posso encorajar os sonhos delas, eu posso fazer um monte de coisa. Mas a questão é que o primeiro e mais potente inimigo comum é a força do farmacêutico. Empresas farmacêuticas que para tudo tem um remédio. Hoje em dia a gente tem Sério, eu acredito muito que existem muitas formas diferentes de cuidar de depressão, ansiedade, TDAH, um monte de coisa. E eu não estou falando que essas doenças não existem. Eu estou falando, mas você primeiro começa através do comportamento, né? Então, isso vem para depois, porque não é o assunto desse vídeo. Eu sou meio apaixonado por esse assunto, então acabo, toda vez que eu vou falar algo, eu falo exatamente assim.
Então, remédio, por exemplo, acredito que a indústria farmacêutica é um inimigo comum. E o segundo inimigo comum é a tecnologia mal utilizada. Hoje nós temos um celular que é uma excelente ferramenta, mas se ela não for bem utilizada, ela é utilizada para o mal, né? É como se hoje os aplicativos das redes sociais, todas essas notificações que estão no celular, elas nos obrigam a ser uma pessoa dependente. A gente está dependente da internet, a gente está dependente dessas notificações. Toda hora que aparece uma notificação, ela é liberada um pouco de dopamina no nosso corpo, né? Toda hora. E a gente fica com aquela ansiedade, vontade de mexer no celular. Então, aqui eu já mostrei que existem alguns inimigos comuns e a gente vai tacar pedra nessa galera. Se você encorajar os sonhos, se você justificar os fracassos das pessoas, né, delas, né? Se você acalmar os medos delas, confirmar suas expectativas, suas suspeitas e jogar a pedra nos seus inimigos, você vai conseguir persuadir ela. Pensa nisso quando você for falar com o seu cliente, pensa nisso quando você for falar com o seu filho, com sua filha, com a sua esposa, né? Quais são os medos dela quando vocês estão conversando? Quais são as suspeitas que ela tem? O que você pode confirmar de suspeita? Quais são os medos que você pode acalmar? Quais são os sonhos que você quer reforçar dela? Ela quer. Então pensa nisso, porque é através dessas 5 fáceis de aplicar que você vai conseguir ter uma pessoa do teu lado, ter uma pessoa que acredita em você, uma pessoa que vai te comprar, entendeu? Que vai querer andar do seu lado, beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui no comentário qual das 5 dicas que eu dei hoje faz mais sentido para você. Se mais de uma fizer sentido, comenta sobre isso, tá? Receber comentários aqui vai ajudar o nosso canal a seguir em frente. Eu vou continuar fazendo vídeos aqui todos os dias e eu preciso do seu apoio. Então não esquece de assinar o canal, de ativar o sininho e não deixar assim, e comentar, tá? Quanto mais você comentar, mais ajuda o algoritmo a explodir esse canal, tá? A distribuir mais esse vídeo. Então me ajuda aí, e até porque eu também preciso saber o que vocês estão que tipo de conteúdo vocês estão gostando, se vocês estão entendendo bem o que eu estou passando e se fez sentido isso para você. Beleza? Até amanhã.